Aleluia, uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Louvado seja para todo sempre aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o amado das nossas almas, o Santo de Israel, a resplandecente estrela da manhã, o nosso Senhor Jesus. Quantos aqui vieram hoje para ouvir a palavra do Senhor? Aleluia, amados, nós estamos vivendo num tempo tremendo, diga tremendo, porque é neste momento onde está sendo definida as nossas eternidades. Nós temos que saber, amados, que cada ação que nós temos, cada palavra, cada gesto, cada decisão, tudo isso está sendo definindo, está refletindo na decisão da nossa eternidade. E amados, você é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o seu chamado é para ser sal da terra e luz do mundo. E amados, por quê? Porque nós somos aqueles que seguem Jesus. Nós somos aqueles que seguem a luz do mundo. Nós somos aqueles que seguem aquele que é o Criador de todas as coisas. Você é a pessoa que Deus chamou antes da fundação do mundo para impactar, para verdadeiramente seguir os passos de Jesus. E nesta manhã nós vamos, amados, aprender muito sobre o papel da igreja, e também nós vamos saber como é muito temível e como também é muito arriscado o papel da Babilônia e a igreja dentro da Babilônia. Hoje, amados, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai nos direcionar nessa mensagem, que é a igreja e a Babilônia. E nós vamos aprender, amados, como o Espírito Santo de Deus pode verdadeiramente tirar o povo meu, tirar o povo de Jesus da Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui querem caminhar nessa jornada passo a passo, para que nós possamos entender, em nome de Jesus? Amados, nós vamos para Daniel, capítulo 1, e todo o nosso tema, pode ser que nós precisaremos de 2 domingos, porque tem muitas informações, muitas bênçãos, muito ensinamento, muita exortação, muitas palavras edificantes que nós temos que aprender sobre este texto. E sempre, amados, tudo que nós formos ler, de Daniel, do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 21 do capítulo 1, tudo que nós formos ler, eu quero que os amados pensem na igreja. Pensem na igreja como exatamente o que Deus estava querendo dizer, o que Deus estava querendo ensinar, o que Deus estava querendo direcionar, é que ali, a igreja, ela está sendo atacada, ela está sendo levada para um outro lugar, e com base nesta premissa, nós vamos iniciar este tema chamado a Babilônia e a igreja. Amados, esta ministração, ela parte de uma ministração do profeta do Senhor, muito famosa, chamada a dieta do rei, ou a porção do rei. E nós vamos aprender passo a passo com a palavra do Senhor. Aleluia! Então, amados, nós vamos começar com Daniel capítulo 1, versículo 1. Nós temos que saber que Nabucodonosor é o rei da Babilônia, e ele foi usado por Deus para ser aquele que iria julgar Israel devido à desobediência. Diga, desobediência. E amados, nós vamos aprender muito sobre toda esta trajetória, de como foi a ida do povo de Israel, da cidade santa de Jerusalém, para a Babilônia. Amados, em Daniel capítulo 1, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o rei do norte, o reino do norte, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a
sitiou. Então, amados, este primeiro versículo mostra que quando Nabucodonosor, ele foi com os exércitos da Babilônia para a cidade santa de Jerusalém, ele sitiou a cidade. Quer dizer, ele encurralou, ele foi e fechou todas as saídas e ficou observando. Nabucodonosor, ele não chegou e já atacou a cidade, já foi destruindo os portões, os muros. Ele, como inimigo, ele parou, fechou a cidade e ficou observando. Como que eles viviam? Como que eles se alimentavam? Quais eram as atitudes deles? Como eram os comportamentos deste povo? E principalmente, Nabucodonosor, e entenda como também o inimigo da sua e da minha alma, ele queria saber da onde vem o poder deste povo. Como que eles vivem? Como que eles se alimentam? Como eles se comportam? Qual que é a cultura deles? Mas principalmente, da onde vem o poder deles? Da onde vem a força deles? Nabucodonosor, ele sabia. Ele sendo usado por Deus para julgar Israel, ele sabia. Ele era extremamente inteligente, talvez até um gênio para a época. Ele sabia que ele deveria entender como eles se comportavam e da onde vinha a força deles, para que uma vez que ele derrotasse esse povo não fizesse nenhuma rebelião. Uma vez que eles derrotassem esse povo ficaria em pedaços, despedaçados, e eles não conseguiriam se reagrupar novamente. Este era o objetivo de Nabucodonosor. Então, amados, Nabucodonosor, ele não veio para cear com os judeus. Ele não veio para ter uma conversa com os judeus. Ele não veio para estreitar com os judeus. Ele veio para dominar os judeus. E o inimigo de nossas almas, amados, ele não vem para brincar. Ele não está brincando. A vida cristã é uma batalha séria. Ele não está perdendo tempo. Ele não está relaxado. Ele vem para roubar, matar e destruir. E ele tem uma estratégia para isso. E nós vamos entender essa estratégia. E com base nessa história, nós vamos entender, amados, como que o inimigo quer destruir a igreja. Mas como o Espírito Santo, ele pode no dia de hoje, na sua vida e na minha vida, trazer a igreja para fora da Babilônia. Aleluia! Quantos aqui querem sair da Babilônia em nome de Jesus? Eu quero sair da Babilônia em nome de Jesus. Amados, então, Nabucodonosor, ele enviou os seus comandantes para observar a cidade, para analisar a cidade. Então, nesta forma de sitiar esta cidade, eles travaram todos os portões, então não tinha mais como passar a comida. Não tinha mais como eles se transportarem e saírem da cidade. Mas também, ele bloqueou a forma como eles se comunicavam com o resto do reino. A comunicação, as informações, a forma como as informações corriam sobre o reino. E as perguntas continuavam. Da onde eles se alimentam? Aonde está a força deles? E de tanto observar, Nabucodonosor e os babilônicos, eles perceberam que existia uma torre de comunicação ali. Esta torre de comunicação era com Deus, chamado templo. E eles perceberam que a força do povo de Deus vinha deste templo, desta fonte de comunicação com Deus. Eles perceberam que tudo que tinha de força, que empoderava eles, que fazia eles com que eles vencessem as batalhas, vinha desta torre de comunicação, chamada templo.
Então eles se perguntaram: Israel é um povo invencível. Não é possível lutar contra Israel. Não é possível derrotar Israel. Quantas nações já tentaram e não conseguiram? Mas, se a força deles vem desta torre de comunicação, deste templo, aonde eles adoram a Deus, nós vamos impedir eles de adorar ao Deus vivo. Esta foi a estratégia muito astuta, muito inteligente, muito estratégica. Não foi, percebe que depois que Nabucodonosor ele entra em Jerusalém e não destrói a cidade, ele vai muito rapidamente direcionado para o templo. E a Bíblia vai dizer o que ele faz lá. Então Daniel, capítulo 1, versículo 1, no terceiro reinado do rei de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e observou. O inimigo, ele está observando você. Ele está analisando você. Da onde você tira as suas forças? Do que você se alimenta? Quais são as brechas que você vai dar? Quais são os gaps, as brechas, as aberturas que você vai dar para ele colocar uma dúvida, para ele distorcer alguma coisa? Ele está observando eu e observando você. E ele percebeu, amados, que só tinha uma forma: tirando os utensílios do templo, destruindo a forma como eles adoravam a Deus. Então Daniel, capítulo 1, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, diga, Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor, olha a estratégia, amados, levou os utensílios do templo para o templo do seu Deus. Ele pegou os utensílios. Ele não chegou destruindo o muro, destruindo tudo. Quando ele entrou na cidade, ele pegou os utensílios e levou direto para o templo do Deus dele, na terra de Sinar, e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Amados, chegaram os utensílios lá na Babilônia. Qual que era o objetivo dele? Primeiro, destruir a fonte de energia deles, ou a fonte de poder, a fonte de força deles, mas que eles tivessem que ir lá para começar a adorar. Mas para adorar o Deus de Israel? Não. Para adorar o Deus da Babilônia. Olha como é astuto, amados. Olha como eles, como inimigo, e a estratégia de Nabucodonosor junto com os seus generais, nós vamos ver aqui o general que é o chefe, né, dos oficiais, como que ele foi fazendo tudo estrategicamente para destruir o povo, mas não derrotá-los de uma vez, derrotá-los uma vez só, derrotá-los de uma vez por todas. É assim que o inimigo, ele quer enganar a igreja, levando a igreja para a Babilônia. Amados, quando aconteceu Nabucodonosor sitiou a cidade, depois ela invadiu a cidade, tirando a fonte de comida, a fonte de informação, e depois tirou o poder deles. Quando ele derrotou o povo e foi levar o povo para o cativeiro, amado e precioso pastor Fernando, por favor, vamos nos sentar, meu amado. O senhor aqui é uma honra tê-lo aqui conosco, aleluia, por favor. Amados, quando ele foi levar o povo de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia, eles foram acorrentados, o profeta do Senhor diz. Tinham correntes entre eles. Imaginem, amados, olha o peso do pecado e da desobediência de Deus. Eles foram lá acorrentados, caminhando em fila,
E oficiais do exército da Babilônia, eles ficavam observando os judeus, observando os israelitas. Qual deles conseguiria chegar até a Babilônia? Observando os comportamentos deles, a forma como eles se comunicavam, eles ficavam analisando a forma deles de vida e principalmente quais tinham força para chegar até a Babilônia. E entre eles, amados, tinha um profeta chamado Jeremias. E o profeta do Senhor diz, imagine a cena, o oficial passando, vendo os israelitas todos acorrentados, e ele acha o profeta Jeremias, e fala, o senhor é o profeta Jeremias? Ele fala assim. Então, vocês estão aqui porque eles desobedeceram o Deus Jeová Yahweh, o Deus de Israel? Tudo o que está acontecendo aqui é por causa da desobediência, profeta Jeremias. E ele olha, o oficial olha para o povo e as lágrimas começam a cair. Ah, então esse é o povo que desobedeceu o Deus tremendo de Israel, e agora eles estão sendo julgados, é isso mesmo, profeta Jeremias? Amados, o profeta Jeremias já tinha visto tudo isso, amados. Que se tivesse essa desobediência, a Bíblia diz, tem até um livro chamado As Lamentações, né? É o profeta, foi o que mais sofreu, depois dele acredito que é o Isaías. Amados, olha a desobediência, o que levou. O profeta do Senhor diz que quando eles pegaram os utensílios do templo, que foi a primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram, fizeram um corredor com o exército babilônico e levaram os utensílios direto para a Babilônia. Primeira coisa, primeira ação, tirou a força de poder. Depois, ele foi levando eles todos acorrentados e observando. Amados, o inimigo não brinca. É uma batalha séria a vida cristã. Eles estavam observando, qual que vai chegar? Como que funciona? Ah, então esse é o povo que desobedeceu. É isso mesmo, profeta Jeremias? E o povo indo para a Babilônia, indo para a Babilônia. E amados, os utensílios chegaram lá na Babilônia. O objetivo é que a igreja começasse a adorar, não o Deus vivo, mas sim o Deus da Babilônia. Só que, amados, Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia, diga estratégia. Ele não estava lá querendo fazer uma ação única. Ele tinha um processo que ele queria implementar para que isso destruísse eles por completo. E assim, amados, nós vamos para Daniel 1, agora o versículo 3. Vamos avançar mais um versículo. Vamos passo a passo, amados, nesta jornada. Depois, o rei ordenou Aspenaz. Amados, esse era o chefe dos seus oficiais. O profeta do Senhor diz que todo rei tinha um eunuco, né? Então este era aquele que era o chefe, que comandava os outros comandantes. E ele diz, o rei ordenou Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Ele queria aqueles que eram descendentes do rei, aqueles que tinham o direito da coroa, aqueles que tinham a linhagem real. O inimigo, ele queria pegar aqueles que verdadeiramente eram os que nasceram de uma forma com o espírito da liderança. Aqueles que eram por direito descendentes do trono. Os da nobreza. Aqueles que eles se comportavam diferente. Tudo que eles faziam era nobre. Tudo que eles se comportavam com dignidade, com respeito, com honra. Eles tinham padrões de comportamento. Padrões da forma de avançar com as suas atitudes. E ele queria, amados, trazer estes principais. Estes que realmente faziam
toda a diferença dentro do povo. E amados, quando Nabucodonosor tirou os utensílios do templo, levou e começou a selecionar as pessoas, existe uma fome, existe um vazio dentro de você e uma sede, que nenhuma comida te sacia, que nenhuma bebida mata a sua sede. Existe uma fome e uma sede, um vazio, que somente a adoração ao Deus vivo pode te saciar. E era este o objetivo: neutralizar, blindar, para que eles não pudessem adorar e se alimentar, amados. Ele queria levar eles para o cativeiro, justamente para conseguir, primeiro, identificar quais eram aqueles descendentes, os da nobreza, mas também ele queria que eles não se alimentassem mais. Ele não queria que eles tivessem verdadeiramente a força que eles tinham para conseguir derrotar todas as outras batalhas e derrotar também. Acho que aconteceu alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, amados, quando eles chegaram na Babilônia, vamos dizer assim, esse chefe, o Aspenaz, ele começou a analisar. E olha como ele analisa, meus amados. Daniel, capítulo 1, versículos agora 4. Olha as características das pessoas que ele estava analisando, que ele estava verificando. Primeiro, jovens. Traga para mim da família real, tem direito ao trono, da nobreza, então eles já se comportam diferente, têm padrões diferentes, e pessoas que são jovens. Se você quiser destruir uma floresta, amado e precioso irmão, se nós quiséssemos destruir uma floresta, e contratássemos alguém para ir na floresta, para destruir essa floresta, e essa pessoa chegasse lá e começasse a derrubar as árvores mais velhas, as mais antigas, as de 100 anos, 150 anos, nós íamos olhar para essa pessoa e íamos falar: não, você está fazendo errado. Para destruir a floresta, só tem uma forma: você destruir as árvores jovens, você destruir as árvores que estão nascendo ou estão na sua fase jovem. Se você fizer isso, você vai conseguir destruir a floresta inteira. Para destruir uma nação, é só você pegar e colocar álcool para os jovens, colocar drogas para os jovens, começar a atacar os jovens, atacar a base. Esta nação vai colapsar. Mas, se começar a atacar só os mais velhos, essa nação, ela não se destruirá. Para você destruir a floresta, e Nabucodonosor queria destruir a floresta inteira, ele falou: chame os jovens, aqueles que são o futuro desta nação, estes eu quero atacar. Na igreja, amados, o inimigo ele está atacando todos aqueles que verdadeiramente querem avançar com a igreja. O inimigo está atacando, ele quer destruir a igreja, ele vai atacar na base. Ele verdadeiramente vai avançar com a base. E estes jovens, eles têm que ser nobres, da família real. O que acontece com o jovem nobre da família real? Amados, ele sabe o seu direito. Ele sabe e entende o seu direito. Então, as únicas pessoas que poderiam reunir no cativeiro o povo de Israel e despertar eram aqueles que sabiam do seu direito. Eram aqueles que poderiam levantar numa mesa e dizer: isso aqui está certo. Nós estamos numa terra estrangeira,
estamos nos alimentando da comida deles, os nossos filhos estão casando com as filhas deles, nós estamos começando a ter os comportamentos deles, e nós estamos começando a viver como eles. Vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para a terra prometida. Isso aqui está errado, nós não somos daqui. Os que podiam fazer isso, amados, eram aqueles que sabiam do seu direito, aqueles que eram herdeiros verdadeiros, aqueles que sabiam qual que é a terra que eles pertenciam, aqueles que não eram confundidos, os que podiam verdadeiramente envolver todo aquele povo que estava no cativeiro, a dizer: essa terra não é nossa, você não pertence aqui, vamos voltar para Jerusalém. Os que poderiam reagrupar todos os israelitas e voltar e lutar e sair da Babilônia, eram os verdadeiros herdeiros de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, amado, nessa manhã. Aqui nesta igreja, tem pessoas que são herdeiros do Deus vivo. Tem pessoas que são herdeiros do Senhor Jesus. E o inimigo sabe que somente estes têm poder de liderança no Espírito, para poder despertar a igreja, para a igreja poder sair da Babilônia. Aleluia! Diga para a pessoa do seu lado: você tem este poder, com o Espírito Santo. Amados, olha essa batalha como ela é séria. Se você quiser destruir uma nação, vamos fazer uma transposição. Se o inimigo quiser destruir Jerusalém, aqui no Brasil, como ele faz? Ele não vai para os bares e vai destruir as pessoas que estão nos bares. Ele não vai para as boates noturnas destruir as pessoas que estão nas boates noturnas. Ele vai falar: deixa eles para lá, deixe quieto, não mexa com eles. O inimigo, se ele quiser destruir Jerusalém dentro do Brasil, ele vai atacar os herdeiros. Ele vai atacar aqueles que sabem o seu direito. Ele vai atacar aqueles que são a base deste país. Ele vai atacar aqueles que podem verdadeiramente despertar toda uma nação para a eternidade. Aleluia! Esse é um chamado para você, amados. O inimigo, ele está querendo destruir a floresta. E para ele destruir essa floresta, olha como é astuto, amados. Ele vai atacar aqueles que verdadeiramente podem levantar numa cadeira e dizer: está tudo errado. Nós estamos vivendo como os babilônicos. Nós estamos amando o que os babilônicos estão amando. Precisamos voltar para Jerusalém. É assim a estratégia do inimigo, amados, para tentar destruir. E amados, o mais interessante é que as pessoas que estão refugiadas, elas não falam a verdade. Nabucodonosor sabia disso. Ele sabia que se ele pedisse para o oficial perguntar: de onde você é lá de Jerusalém? Qual que era o seu padrão de vida? Você servia aonde? Qual que é a sua descendência? Você é real ou não é? Ninguém ia falar a verdade. Mas ele sabia que se ele observasse as atitudes de cada um, ele ia ver o padrão de santidade, ele ia ver o padrão de arrependimento, ele ia ver o padrão espiritual, ele ia ver a dignidade, a honradez. Era a hora do almoço, todo mundo ia lá comer nas vasilhas. O oficial ia perguntar: mas você não vai? Não, deixa eles irem primeiro. Eu espero, eu vou dar lugar aqui para as mulheres e os idosos. O inimigo ia entender qual que é o padrão.
E com base neste padrão, ele ia saber, este é da realeza. Este é herdeiro da coroa. Este é herdeiro da Nova Jerusalém. É esse que eu vou atacar. O inimigo, ele não vai atacar quem está nos bares. Ele não vai atacar quem está lá nas boates. O inimigo, ele vai escolher, ele quer destruir a floresta. Ele vai atacar as árvores jovens, não as mais velhas. E ele vai atacar o quê? Os que sabem o seu direito. Os que podem despertar esta nação. Os que podem virar para toda a igreja e dizer: sai da Babilônia. Sai da Babilônia, povo meu. Você não pertence a esta Babilônia, você pertence a Jerusalém. É desta forma, amados, que Nabucodonosor queria destruir. Olha o ataque do inimigo. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Aleluia! E você, amado, você é um herdeiro do trono, você é um herdeiro da coroa de Cristo. Você precisa, e eu também, saber desta batalha e nos posicionar mais hoje. Quantos querem se posicionar mais hoje? Aleluia! Amados, o inimigo, ele não escolhe qualquer um. Se ele quer destruir a nação, ele vai destruir estas pessoas chaves, que podem despertar as pessoas para a eternidade. E quando nós vamos avançando, ele fala primeiro, nobres, então eles tinham um padrão de atitudes diferenciados. Dignidade, honra, respeito, primor, tudo que eles faziam, a forma como eles andavam, a forma como eles se tratavam, a forma como eles cuidavam um dos outros, era totalmente diferente. E os que sabiam o seu direito da coroa. E esses sim, poderiam reunir Israel e sair do cativeiro. Então, Nabucodonosor, ele centralizou nesses. Falou para Aspenaz: observe eles. Se você perguntar, eles não vão te falar. Mas você vai entender pelo padrão deles. Estes eu quero que você traga para mim. Aleluia! Jovens sem defeito. Quer dizer, pessoas que foram muito bem cuidadas, muito bem alimentadas, muito bem tratadas. Ele não escolhe qualquer um. Pessoas que se alimentaram verdadeiramente do verdadeiro alimento. Estes aqui, ó, que não tem defeito, que não tem mancha, que não tem mácula. Estes aqui, eu quero que você ataque esses. Olha o Nabucodonosor, amados. Sem defeito, de boa aparência. Quer dizer, pessoas que eram bem tratadas, bem cuidadas, bem orientadas. O inimigo, Satanás, ele não escolhe qualquer um. Ele quer destruir a floresta, ele não quer destruir somente as árvores mais velhas. Ele vai atacar no cerne da situação. Quem que pode despertar toda a igreja? Quem que pode verdadeiramente falar para a igreja: você está na Babilônia, no cativeiro, sai dela, povo meu? Somente estes. Boa aparência. Cultos. Inteligentes, a Bíblia vai dizer. Amados, ele vai escolher estas pessoas que têm a capacidade de aprender, a capacidade de verdadeiramente se alimentar e se elevar. As pessoas que têm capacidade de absorver conhecimento e avançar. As pessoas que têm capacidade de liderança, que têm capacidade de levar esta palavra e este entendimento para muitas outras pessoas. É aqui, ele está dizendo, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento. Todas essas atitudes aqui, ó. Todas essas escolhas do inimigo, espirituais, ele estava escolhendo a noiva de Cristo.
Estas qualidades são as qualidades e o caráter da noiva de Cristo. O inimigo, ele estava atacando os jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que sabiam do seu direito da linhagem real e também tinham um padrão de nobreza, um padrão totalmente diferenciado que visivelmente era claro, todo mundo entendia que ele tinha um padrão diferente. Ele queria destruir a igreja, a noiva de Cristo, aquela que foi chamada para não ter mancha e nem mácula, aquela que foi chamada para não ter nenhum tipo de mistura. Ele queria pegar estes, queria destruir estes. E amados, olha como Nabucodonosor ataca. Primeiro ele observa, olha, aqueles ali têm direito da coroa, aqueles ali têm um padrão diferente. Estes são a noiva de Cristo. O que eu vou fazer agora? Eu já tirei a adoração deles. Já trouxe eles para a Babilônia, para a terra estrangeira. E agora eu vou atacar aqueles que verdadeiramente podem fazer um motim aqui e levar eles para fora da Babilônia. Mas como é que ele vai atacar? Como que ele vai fazer isso? Olha a estratégia do inimigo, amados. Jovens de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Aspenaz deveria ensinar-lhes duas coisas: a língua e a literatura deles. Quando Nabucodonosor começou a observar, quando ele sitiou Jerusalém, ele observou aqueles jovens, aqueles da nobreza, eles passaram a vida deles inteira se alimentando da Torá. A literatura deles era o Antigo Testamento, eram os oráculos de Deus, era a forma como Deus falava com eles. Eles iam para a torre de comunicação, que é o templo, e abriam o quê? A literatura deles. Eles só se alimentavam de uma coisa, chamada Torá. O inimigo, ele queria fazer o quê? Ensine para eles a minha literatura. Mude o que eles estão se alimentando. Mude a forma como eles estão pegando a força deles. Ele sabia que para ele destruir esses jovens da nobreza, ele só poderia fazer de uma forma: destruindo eles por dentro deles. Para destruir a floresta, ele queria fazer este caminho. Deveria ensinar a sua língua, tudo que eles estavam aprendendo, como eles falavam, e ensinar a sua literatura. Por que ele sabia disso? Porque se ele ensinasse a sua literatura, amados irmãos, ele ia ensinar para eles. Quando eles estavam lá em Jerusalém, se alimentavam da Torá, eles sabiam qual que eram as festas, os feriados judaicos, as festas ao Deus vivo, Yom Kippur, os pães ázimos, premissas, tabernáculos, trombetas. Mas ele queria fazer o quê? Ensinar a literatura deles, para que eles começassem a se distorcer com as festas e os feriados da Babilônia, com o estilo de vida da Babilônia, com a cultura da Babilônia, com o que a Babilônia gostava. Ele queria distorcer isso dentro deles. E ele sabia, amados, Nabucodonosor sabia, que se ele fizesse isso, depois de um tempo, eles iam estar comemorando os aniversários e as comemorações, comemorando as festas e os feriados da Babilônia,
Depois de um tempo, eles estariam andando e amando a cultura da Babilônia. Depois de um tempo, eles estariam se comportando como a Babilônia, comendo o que a Babilônia come e se vestindo como a Babilônia se veste. Olha a forma como o inimigo quer destruir a igreja. Colocando a Babilônia dentro da igreja. Colocando o mundo dentro da igreja. A estratégia deles, amados, era justamente essa. Depois de um tempo, se mudasse a língua deles, se mudasse a literatura deles, eles estariam falando como os babilônicos, dando risada das piadas dos babilônicos, avançando como os babilônicos avançam, com a cultura dos babilônicos, amando o que os babilônicos amam. Esta é a forma que ele quer destruir, que ele quer remover Israel de dentro deles. Não é de fora, amados, é de dentro deles. E quando nós avançamos, amados, nós já entendemos aqui, ensinar a sua língua, ensinar a literatura dos babilônicos. Quando nós vamos para o versículo 5, da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária. Este que é o título da mensagem do profeta do Senhor, a dieta do rei ou porção do rei. Da comida e do vinho. Amados, Nabucodonosor sabia que se ele trouxesse os israelitas de Jerusalém para a Babilônia, se aprendessem a língua deles, se aprendessem a literatura deles, mas não comesse a comida deles, se perguntasse para eles depois de anos, você é israelita ou babilônico? Eles iam falar, eu sou israelita. Mas Nabucodonosor sabia que se ele trocasse a língua deles, colocasse a literatura deles, mas principalmente tirasse a alimentação deles, do que eles se alimentam, depois de uns anos, ia perguntar, você é babilônico ou israelita? Ele ia falar, eu sou babilônico. Então, amada igreja, eu quero dizer para você, você é o que você se alimenta. A igreja é o que a igreja se alimenta. Nós somos o que nós nos alimentamos. A igreja, se alimentar das coisas celestiais, ela vai amar as coisas celestiais. Se a igreja se alimentar das coisas da terra, ela vai amar as coisas da terra. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você é o que você se alimenta. E eu quero dizer para você, amado irmão e amada irmã, que entrou por essa porta, você está se alimentando do verdadeiro evangelho de Cristo. É impossível você entrar no reino dos céus se você não se alimentar do verdadeiro alimento. Nós somos o que nós nos alimentamos. Se uma pessoa está fazendo uma dieta e ela começa a comer brócolis, chá verde, coisas saudáveis, o resultado dela vai ser ter uma vida saudável. Se uma pessoa começa a se alimentar de coisas gordurosas, de álcool, de tudo que deteriora a sua saúde, a resultante dela vai ser ter uma vida totalmente sem saúde. Nós somos o que nós nos alimentamos. Do que a igreja está se alimentando hoje? Se nós olharmos hoje os pastores youtubers,
Se nós olharmos as igrejas pós-modernas, do que eles estão se alimentando? Como eles estão alimentando o povo de Deus? Mas o inimigo sabe que você que está aqui hoje, você sabe do seu direito. Você sabe que você tem uma linhagem celestial. Você é aquele que Deus levantou nos últimos tempos para ser sal da terra e luz do mundo. Você pode, através do Espírito Santo, para conseguir libertar a igreja. Satanás, ele não vai escolher qualquer um, amados, ele quer destruir a floresta. E ele vai escolher aqueles que podem libertar a igreja. Quantos querem que a igreja seja liberta? Existe um convite mais nobre do que esse da sua vida inteira? Libertar a igreja de Cristo? Você está aqui nesta manhã. O Espírito Santo te trouxe aqui para que você assuma essa responsabilidade. Com o Espírito Santo, não é na força do seu braço ou da sua inteligência, graças a Deus. É com o Espírito Santo libertar aqueles que Jesus comprou com seu sangue. Do que nós estamos nos alimentando? Do que a igreja está se alimentando? Eu sou o que eu me alimento. Do que eu estou me alimentando durante a semana? Eu sei do meu direito, eu sei que eu sou da linhagem real, eu sei que eu sou da nobreza, eu sei que eu tenho as características de sem defeito da noiva de Cristo, mas eu estou me alimentando diariamente do pão da vida, do evangelho da cruz e do sangue? Eu estou misturando a minha alimentação? Eu estou querendo me alimentar um pouco da Babilônia e um pouco de Jerusalém? Como nós estamos nos alimentando, amada igreja? Por isso que Jesus Cristo, ele é muito claro. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 23, dos versículos 13, a seriedade, amados, de você não colocar o seu coração, a sua alma e o seu entendimento na Babilônia. O próprio Senhor Jesus, ele fala claramente isso para você. Dos seus familiares, das pessoas que você ama, das pessoas que estão na igreja. Olha o que Jesus fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, diga pastores, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Olha o perigo de nós ouvirmos a Babilônia. Olha o perigo. O próprio Senhor Jesus, esses aqui seguiam a lei mosaica, amados. Seguiam o Deus vivo. Seguiam a Torá. Eram os pastores da época. Jesus fala: vocês não entram, mas também não deixam ninguém entrar. O perigo do que nós estamos nos alimentando, amados. O perigo para o que você abre os seus ouvidos, o seu coração e o seu entendimento. Mateus 23, versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Amados, aquele velho ditado: se tiver Jesus eu vou, qualquer igreja leva Deus, qualquer pastor. Amados, olha o que a Bíblia está dizendo. Do que nós estamos nos alimentando? Do que os nossos familiares estão se alimentando? Será que é das coisas do céu? Ou será que é das coisas da terra? Lucas 6, versículo 39. Para nós irmos já para o final da nossa ministração. Essa foi a primeira parte. E nós vamos avançar semana que vem para a segunda parte, em nome de Jesus. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego?
Pode alguém que está na Babilônia guiar uma pessoa que é de Jerusalém? Não cairão ambos no buraco? O próprio Senhor Jesus disse. Ai de vocês, fariseus hipócritas, percorrem o mundo inteiro, terra e mar, para encontrar um convertido, e faz deles 2 vezes mais seguidor do inferno. Meu Deus! Não podemos abrir o nosso coração, se não estiver repreendendo o pecado, pregando a santidade, prática da justiça, temor absoluto do Senhor e arrependimento. Não é o lugar onde está sendo pregado o verdadeiro evangelho, e você não se está se alimentando do verdadeiro alimento que vai te levar para o céu. Mas se você entrou por esta manhã aqui, amados, e se alimentar mesmo deste verdadeiro alimento e colocar em prática na sua vida, pode ter certeza que o final, como está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, serão ricamente providos quando entrarem no reino celestial do nosso Senhor. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 14. Mateus capítulo 15, versículo 13 a 14. Mateus 15. Muito obrigado, amado Gileno, evangelista Gileno. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Pode ser no versículo 12, só para eu dar um contexto para eles, por favor. Jesus tinha acabado de falar, amados, que o que sai do coração do homem, o que sai da boca do homem vem do coração, isso que contamina ele. Aí os discípulos falaram assim para Jesus: Senhor, mas o senhor não viu que os fariseus não gostou do que o senhor falou? Olha o que ele vai dizer. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? E não gostaram. Aonde você entrar, se não repreender pecado, amados, é exatamente isso. Aonde você vai ver que tem repreensão de pecado, pode ter certeza que o Espírito Santo está lá, porque a missão do Espírito Santo é convencer nós do pecado, não é? Aleluia! Versículo 13. Ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 14. Aleluia! Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar o outro, cairão ambos em buraco. A Bíblia está dizendo para mim e para você: deixe a Babilônia hoje. Vamos sair da Babilônia. Jesus não está dizendo: continue lá com os fariseus, está tudo bem. Eles seguem Moisés, a lei do meu Pai. Ele está dizendo: deixem-nos. Não se alimente disso. Eles são guias cegos. Se um cego guiar o outro, os dois cairão no buraco. Nós somos o que nós nos alimentamos. Se eu me alimento do alimento do céu, o resultado é celestial. Se nós formos para Colossenses 3, e depois eu vou finalizar com Filipenses 3, Colossenses capítulo 3, vamos dos versículos de 1 a 4 provavelmente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do onde Cristo está, assentado à direita de... Versículo 2. Pense nas coisas do alto, não das coisas da terra. Versículo 3. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, olha o alimento, o verdadeiro alimento, se manifestar, então vocês também serão manifestos em sua glória. Amados, este alimento que é a vida de vocês, o resultado dele é a glória. E quando nós finalizamos, amados, em Filipenses 3:21, aqui o profeta do Senhor,
ele fala claramente. Podemos começar no Filipenses 3:20, melhor, versículo 20. Muito obrigado. A nossa cidadania, porém, está de onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo. Pode manter aqui, por favor. Amados, quando o profeta do Senhor ele prega sobre este versículo, ele fala o quê? Ele fala, os romanos, quando eles saíam de Roma e iam para um povo, uma nação que eles governavam, por exemplo, Israel, eles levavam professores romanos para ensinar os seus filhos as histórias romanas, eles levavam as roupas romanas, eles levavam a literatura romana, os costumes romanos e levava a comida romana, para que, mesmo eles estando numa terra estrangeira, se perguntasse, você é israelita ou você é romano? Ele ia dizer, eu sou romano. O nosso objetivo é que, como a nossa cidadania é celestial, os nossos costumes são celestiais. O nosso alimento é celestial. As nossas vestimentas são celestiais. Os nossos pensamentos são celestiais. E principalmente, o nosso alimento é celestial. Aleluia! Quantos aqui querem se alimentar mais do alimento celestial? Peço para todos se levantarem, os levitas podem vir à frente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso objetivo nesta manhã, amados, é que nós saibamos que a Babilônia não é o lugar para você, diga, não é para mim. O seu lugar está num lugar chamado Nova Jerusalém. Os seus costumes e o seu coração tem que estar focado na Nova Jerusalém. Por mais que o inimigo seja estratégico e queira destruir a floresta inteira, começando pela base da floresta, você é um cidadão dos céus. Você é um herdeiro da coroa. E com o Espírito Santo, você vai conseguir, além de sair da Babilônia, você vai conseguir levar o povo de Deus para fora da Babilônia. Jesus Cristo é digno. A sua cidadania é celestial. Você é um cidadão dos céus. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você não foi chamado para viver como os costumes dos babilônicos. Você não foi chamado para amar a literatura dos babilônicos. Você não foi chamado para amar os sonhos dos babilônicos. Você não foi chamado para se alimentar do alimento dos babilônicos. Você foi chamado para colocar o seu coração nos céus. Você foi chamado para viver em santidade e arrependimento. Você foi chamado para ser uma noiva pura e santa. Você foi chamado para verdadeiramente andar nesta terra com o seu coração nos céus. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver, este não é um cidadão da terra, este é um cidadão dos céus. A cidadania deste aqui está nos céus. Este aqui é um herdeiro do rei. Este aqui é um herdeiro da coroa. Este aqui é um herdeiro daquele que venceu a morte. Por isso que ele é o sal da terra e luz do mundo. Repita comigo, meu Senhor e meu Deus. Hoje eu conheci mais sobre a sua palavra. Eu não quero mais viver na Babilônia. Eu não quero amar a Babilônia, os costumes e a cultura da Babilônia. Eu renuncio à Babilônia, Senhor. Hoje, Senhor, eu entendi que do que eu me alimento é o que eu sou. Então eu quero o pão da vida, Senhor. Eu quero o alimento dos céus. Eu quero viver como um cidadão dos céus. Eu quero andar com as roupas celestiais. Eu quero andar na cultura dos céus.
me alimentar da literatura dos céus, me alimentar dos sonhos celestiais. Eu anseio, Senhor, a vinda do amado da minha alma. Eu me arrependo de um dia ter amado a Babilônia. Eu renuncio todo o pecado da Babilônia, e eu lhe recebo, meu Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor, eu aprecio a beleza da tua santidade, e eu lhe peço, escreva o meu nome no livro da Nova Jerusalém, no livro celestial, no livro do Cordeiro. E hoje, Senhor, eu nasci de novo. Aleluia.